Eita, Jesus maravilhoso! Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo e conto com a sua ajuda, conto com a sua participação. Se inscreva no nosso canal, ajuda a divulgar e vamos ganhar alma para Jesus aí, vamos expandir o reino da luz. Eu gostaria de falar nessa noite a respeito de 4 sábios que foram os mais sábios de toda a história bíblica. Por que não dizer os mais sábios do mundo, né? O primeiro sábio que eu gostaria de falar para vocês é Aitófel. Aitófel, creio eu, a Bíblia não fala, mas creio eu, que ele foi até Davi quando Davi estava na caverna de Adulão, que ele estava fugindo do rei Saul. Muitos homens que estavam endividados, que era a escória da sociedade, homens rejeitados, homens maltrapilhos, homens endividados, homens que ninguém queria. Davi acolheu ali na caverna e transformou aqueles homens que eram uns mulambos, digamos assim, ele transformou aqueles homens em grandes soldados, cheios da presença do Senhor. E Aitófel, creio eu, que ele não era muito adestrado na batalha. O negócio dele mesmo era a inteligência, a sabedoria. Então, creio eu que ele foi dando ali conselho ali para o rei, e o rei foi fazendo ali, e as coisas foi dando certo, de maneira que ele se tornou o principal de todos os conselheiros do rei. Ele ocupava ali, portanto, a primeira cadeira ali dos sábios, ali no reinado do rei Davi. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23, o seguinte: que um conselho com Aitófel era a mesma coisa de você estar consultando o próprio Deus. Assim era o conselho dele. E o segredo de tanta sabedoria, de tanta inteligência em Aitófel, creio eu que foi pela a fidelidade dele ali, a lealdade dele com Davi. Enquanto ele foi leal a Davi, ele se comportou como tal e tinha um respeito de todos ali em Israel. Era, portanto, ali um homem que tinha palavras inquestionáveis. Então, ele se tornou aí o quarto homem mais sábio do mundo. Em terceiro lugar está a pessoa de Daniel. Está escrito que Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram considerados mais sábios do que os sábios da Babilônia, do que os magos. Eles foram considerados, foi achado perante o rei mais sábios 10 vezes tanto. Por isso que o rei escolheu eles para os negócios da Babilônia, para que eles pudessem aprender a língua da Babilônia, aprender as leis da Babilônia e pudessem aí passar para os demais. Então eles tiveram ali um cargo perante o rei ali na corte. Só que Daniel, ele teve um destaque muito além dos seus companheiros. A história dos seus companheiros termina ali na fornalha. É claro que eles foram triunfantes, mas termina ali na fornalha. Porém, Daniel, ele continua se destacando o tempo todo, e Deus usou ele o tempo todo para revelar sonhos, para revelar enigmas, e ele se achou mais sábio do que todos os magos, do que todos os sábios. Até a sua velhice ali, ele continuou sábio e continuou ali exercendo o seu poder. A Bíblia diz que ele era o terceiro lá no reinado, e ele foi o governador de 120 províncias. Ele se destacou muito aí na sua sabedoria, na sua inteligência. E o segundo lugar ficou para o rei Tiro. A Bíblia diz que o rei Tiro, ele era muito sábio. O próprio Deus fala a respeito da pessoa de Tiro. Tiro, ele falou o seguinte: como eu sento na cadeira de Deus no meio dos mares. Ele, sendo homem, ele tinha um coração igual ao coração de um Deus. Ele tinha um nariz bem empinado. E Deus falou o seguinte: tu te achastes mais sábio do que Daniel. Não existe enigmas que tu não fostes capaz de descobrir, de desvendar. E pela tua sabedoria, pela tua inteligência, tu adquiriste muito ouro, muita riqueza,
muito poder. E aí tu se exaltaste por isto. Então Deus corrige ele depois, e lá na frente a sabedoria dele não se dá em nada. Mas ele foi se achado o segundo homem mais sábio. É claro que ele já teve a sua inteligência natural, seus pais passaram alguma coisa para ele, ele aprendeu com os sábios da Babilônia, os maiores sábios foram os seus professores, e ele teve uma dedicação total. É claro que ele já nasceu com esse dom, só que ele aperfeiçoou esse dom a tal maneira de ser mais sábio do que o próprio Daniel. Creio eu que isto foi graças à sua dedicação, porque uma coisa é você ter o dom da sabedoria, e uma coisa é você se dedicar e aumentar essa sabedoria. Foi o que ele fez. Infelizmente, ele também não permaneceu perante o Senhor igual Daniel todos os dias da sua vida, e não se deu em nada. A história dele está registrada lá em Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 1. Agora vamos para o que ocupou o primeiríssimo lugar na pregação desse humilde pregador. O primeiro lugar ficou para Salomão. A Bíblia diz que Salomão, antes dele pedir qualquer coisa para o Senhor, ele ofereceu 1000 holocaustos. E aí num sonho o Senhor apareceu para ele e falou assim: pedes o que tu queres. E aí ele falou o seguinte: olha, Senhor, eu quero que tu me dá um coração entendido, eu quero que tu me dá sabedoria, muita inteligência para mim saber conduzir esse rebanho, porque esse rebanho é muito grande e eu sou apenas um menino, eu não tenho a capacidade de conduzir esse rebanho. Então eu te peço que tu me dá sabedoria. E Deus ficou muito maravilhado, está registrado lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. Deus ficou muito maravilhado com a resposta dele, porque Deus falou o seguinte: olha, tu poderias ter pedido longevidade, poderias ter pedido riqueza, a morte dos teus inimigos, mas tu pediste isto, então eis que eu vou te dar o que tu estás pedindo. Não houve mais sábio do que ti, e não haverá. Eu vou te dar sabedoria e vou te dar muito além disso, vou te dar riqueza, glória, e se tu fores fiel comigo igual foi teu pai, eu vou também te dar longevidade de vida. Então o segredo aí do rei Salomão foi o seu amor que ele tinha por Jesus Cristo. Eu falo Jesus Cristo porque Jesus já é muito antes de tudo, ele já é. Eu não vou aprofundar nisso, mas o certo é que ele amava o Senhor. Ele amava o Senhor de todo o seu coração, a ponto de lhe oferecer 1000 holocaustos sem fazer um único pedido. Então tá aí, falei aí o segredo destes homens, e gostaria que você colocasse isso em prática na sua vida. Não somente fosse aí um ouvinte, mas que você colocasse isto em prática. Você viesse a se dedicar ao Senhor igual Daniel. Fala mais um pouquinho de Daniel. Daniel, ele se guardou das iguarias do rei. Por que ele se guardou das iguarias do rei? Porque aquelas iguarias eram oferecidas a ídolos. Então por isso ele rejeitou e falou o seguinte: olha, eu quero comer apenas legumes e água. Então ele manteve ali comendo legumes e água, mas não se contaminou com as iguarias do rei. Então trata-se de um jovem puro perante o Senhor. Então é muito importante a gente ser puro perante o Senhor, a gente não ter do que se envergonhar. Então o Senhor pode aí estar nos agraciando com este dom tão maravilhoso, igual o dom de Daniel, que foi uma sabedoria aprofundada também em revelações, e ele ocupou ali um cargo no meio dos sábios. Então tá aí, vamos seguir o exemplo destes homens, seguir o exemplo aí de Salomão, que amou o Senhor de uma tal maneira a ponto de ter uma dedicação total ao Senhor.
Então tá aí o segredo da vitória. E eita, Jesus maravilhoso!